Aos 31 anos, eu alcancei certa liberdade e celebrei conquistas que a maioria das pessoas não viveu ao longo de toda a sua vida. Como seria a sua vida se o dinheiro não fosse um problema? Esse é um vídeo para te mostrar como conquistar essa liberdade sendo um advogado, mas não um advogado comum. Você já vai entender do que eu estou falando. Eu quero te ensinar o mais importante para que você consiga alcançar tudo isso. Transformar o seu escritório em uma empresa lucrativa e pautada na excelência. Ganhar dinheiro de verdade sendo advogado e não do modo tradicional, como um advogado que você sempre vê por aí. Eu não vou te ensinar a ser chamado de doutor. E eu estou falando de alcançar tudo isso sem vender o seu bem mais precioso, a sua liberdade. Muitas pessoas julgam ser impossível ou muito distante alcançar o que eu alcancei. E é justamente por isso que não alcançam. Então, você quer ser só mais um advogado na multidão, só mais um doutor, ou quer ser você? Desde cedo você escuta que para ser bem-sucedido você precisa trabalhar em uma empresa, tirar férias uma vez por ano e, se der tempo, talvez viajar. Não te ensinaram a tomar as rédeas da sua vida e conquistar a liberdade de fazer a sua própria rotina. Eles te propõem 1 milhão de coisas, sugam o seu tempo com processos e intimações até você perceber que não tem mais tempo para nada. Você talvez até ganhe algum dinheiro, mas não tem chance de usá-lo, afinal você é um escravo. Seu tempo foi todo vendido. A cada instante que você vive e não vai voltar, eu te pergunto, é assim que você quer viver? De que vale o dinheiro sem a liberdade? Cheguei para te apresentar uma nova forma de viver. Há algum tempo, quando as pessoas pensavam em um advogado bem-sucedido e rico, é isso que elas imaginavam. Hoje, as suas definições de uma pessoa rica devem ser atualizadas para isso. Sem depender da aprovação de outros advogados e quebrando alguns códigos que não passam de balela, de besteira, ele criou um império da advocacia no Brasil, ficou rico e enriqueceu outras pessoas. Tudo isso indo muito além do jurídico, remando contra a maré, atacando silenciosamente a velha advocacia, a advocacia tradicional e colocando vida ao empreendedor que há em cada advogado. O homem a que eu me refiro se chama Nelson Williams. E se você pensa que ele é o único advogado que fez isso, essas pessoas são mais comuns do que você imagina. Nosso cliente, ele passou a ter uma experiência melhor. O mais impactante para a gente no escritório, e para mim em especial, na verdade, foi a questão da delegação. Antes da mentoria, meu escritório era 100% dependente de mais confiança e segurança nas minhas tomadas de decisões. O escritório roda quase que sem. E ele me fez ver que não era tão ruim quanto eu imaginava e o que realmente precisava ser melhorado, eu não estava colocando luz sobre isso. Esses são meus alunos, espalhados pelo Brasil, em vários lugares, construindo e vivendo a sua liberdade. Eles tomaram a decisão de fazer. Hoje, eu tenho a liberdade para trabalhar de onde eu quiser, ou mesmo não trabalhar. Eu poderia viver de renda, através dos meus investimentos, mas essa liberdade toda só aconteceu porque antes eu me preparei. Eu construí. Nada caiu do céu. Mas isso não quer dizer que eu fui um escravo. Eu aprendi a fazer tudo isso de maneira inteligente. As coisas funcionam por si, de forma tão leve que eu simplesmente não quero parar de fazer. A diferença é que agora eu não faço mais por obrigação. A questão é, hoje, você poderia parar? Você precisa experimentar essa sensação. O peso que sai das suas costas quando você tem a liberdade de escolha é imensurável. Eu tento descrever para você, mas a verdade é que você precisa viver para saber. As coisas passam a ter uma nova cor. Parece impossível para você? Foi isso que eu ouvi por muito tempo. Advogados que romantizavam o trabalho no modo escravo e simplesmente vendiam a sua saúde mental, o seu tempo, vendiam praticamente tudo, e ainda por pouco dinheiro. E sem mentiras por aqui, para chegar ao patamar que eu quero te levar, você vai trabalhar muito sim, mas vai trabalhar de forma inteligente, na direção certa, construindo degrau por degrau a sua liberdade e fazendo dinheiro de verdade. Talvez você esteja se perguntando por que você está gastando seu tempo, Eduardo, me falando tudo isso então? Você provavelmente já viu outras pessoas com uma mensagem parecida com a minha,
tentando te vender algo que não construiu só para ganhar o seu dinheiro. E como é que eu sei disso? Eu já estive do seu lado, eu já comprei coisas dessas pessoas e eu odiei tanto ter sido enganado e foi por isso que eu vim aqui. Para mostrar o que eu fiz baseado no Skin in the Game. O que muito me moveu até aqui foi a briga contra a injustiça pelos meus clientes e hoje eu vejo que a internet está cheia de mentirosos. Sabe como você faz para saber se eu sou real? Fala com os meus clientes, a minha equipe, pesquisa sobre mim no Google, veja o meu passado, veja o que meus mentorados falam. Tá tudo escancarado. Eu trabalho com a verdade. E eu resolvi vir para a internet para ensinar o que eu fiz de verdade porque eu não suporto mais ver pessoas mentirosas enganando os outros. Eu sou advogado há mais de 10 anos e eu não imaginava que hoje eu estaria aqui na internet revelando os meus métodos para criar riqueza no ramo, enquanto eu poderia estar viajando o mundo com a minha esposa, ou jogando tênis, ou golfe, em qualquer lugar do mundo. Ao contrário de todo mundo que logo começa a vender o que sabe, eu fiquei na minha por muito tempo, até pouco tempo atrás. E além de toda a injustiça que eu estava presenciando aqui na internet, chegaram até mim algumas pessoas muito curiosas e interessadas no que eu fiz, na minha abordagem, e eu percebi quase como um grito de socorro diante da abertura dessas pessoas ao conhecimento, que provavelmente elas foram abordadas por charlatões em outro momento. Eu queria dar a elas algo diferente, algo real. Pessoas que estavam dispostas a pagar muito para descobrir como obter algo que vai além do dinheiro, a sua liberdade. Mas é claro que o dinheiro está nessa equação. Percebendo a lacuna de algo pautado na verdade por aqui, foi aí que eu criei, de maneira um tanto quanto discreta, a mentoria Marco Zero. O resultado? Essas pessoas que já aprenderam e aplicaram o que eu faço se tornaram ricas. Mas, exatamente aqui, eu só estou fazendo isso porque, além dessas pessoas, eu recebo centenas de mensagens de advogados que também têm o próprio escritório, mas ainda não chegaram lá, que gostariam de aprender o que aquelas pessoas já aprenderam e, no entanto, estão num momento diferente da jornada. Elas ainda não descobriram como, mas estão sedentas por isso. Então a verdade é que eu quero que vocês comecem a ganhar dinheiro de verdade. E o que eu vou te apresentar é exatamente isso. Como você pode conquistar a liberdade para então ter as condições de conquistar ainda mais. Em outras palavras, você se torna um maker e naturalmente algum tempo depois vai ter condições de entrar para a mentoria Marco Zero. Se hoje você não é meu mentorado, eu vou te ensinar exatamente o que você precisa para chegar lá. Sem hipocrisia, eu quero te vender algo sim. A diferença entre o meu produto e aquilo que você encontra por aí é que comigo você também vai colher frutos disso. E eu entendo que você precisa começar de algum lugar. Eu sou de Criciúma, uma cidade no interior de Santa Catarina, e eu sempre ouvi falar que para ficar rico sendo advogado eu deveria ir embora daqui para uma grande cidade ou então trabalhar feito um escravo engravatado que anda por aí cheio de pastas de clientes. Eu ouvia que os advogados praticamente dormem no escritório e vivem correndo atrás de processos, trabalhando contra o tempo por honorários que mal pagam sushi. Eu sei que se eu fosse por esse caminho, talvez eu me aposentasse só lá na casa dos 60 anos, com dinheiro que eu mal poderia talvez pagar os remédios. Viagem? Nem pensar. Talvez até a cidade mais próxima, contando as moedas no sufoco, hein? Sem conforto algum. Eu já recebi chacota por conta da minha ambição. E se você tem ambição, saiba disso. Seu amigo, seu vizinho, seu colega de faculdade ou mesmo a sua própria família poderão rir de você no começo. Achar que você sonha demais. Eu passei anos da minha vida dando o meu melhor e nunca recebi uma palavra de aprovação do meu próprio pai. Talvez ninguém espere nada de você, mas o jogo muda depois que você tem resultado. Hoje, as mesmas pessoas que já me tiraram sarro vêm me parabenizar pelo meu trabalho. Admiram o meu escritório e até aspiram, timidamente, a aprender comigo. Além disso, advogados de todo o Brasil começaram a me enviar mensagens de agradecimento. Agora já somos mais de 6.000 inconformados com a advocacia tradicional que acreditam que é possível sim alcançar a riqueza e a liberdade sendo advogado. Na verdade, eu imagino que você esteja cansado. Cansado de trabalhar muito e ganhar pouco, cansado de contratar gente errada, cansado de perder tempo com dinheiro na direção errada
cansado de ver charlatões passando na sua frente. E eu tô aqui para te ensinar como assumir o seu lugar mais alto, como fazer por merecer. Pode o mundo todo pegar atalhos, enganar as pessoas, vender a sua liberdade e fazer tudo isso por dinheiro. O que eu faço é diferente. É um caminho verdadeiro, limpo, honesto e por isso ele é duradouro. Chegou a hora de você descobrir o verdadeiro empreendedor que há em você, sem enrolação, sem conversa fiada, não importa onde você está ou quais são as decisões erradas que você já tomou até aqui. Você pode começar agora a fazer o que eu faço. A realidade que eu te proponho pode ser assustadora. Um universo completamente diferente do que você já viveu, sem amarras, sem prisão. Mas eu não vou tentar te convencer de tudo isso. Se você sempre soube que tem potencial para extrair muito mais dessa vida, continue comigo. Se não, continue sentado assistindo o sucesso dos outros. Eu não sou nenhum gênio. Até parte da minha história eu segui o caminho que todo mundo seguiu. Mas eu abri os olhos quando percebi que eu poderia me tornar refém do meu trabalho se eu não fizesse alguma coisa. Por que você quer liberdade? Viajar o mundo? Ter conforto? Tudo isso é muito bom. Mas quer saber? Um dos momentos em que eu vi que tudo isso valeu a pena para mim? Quando a minha irmã e sócia precisou se afastar para ter um filho. E pôde se dedicar inteiramente a essa fase maravilhosa da vida, sem se preocupar com o escritório. Quando eu precisei acompanhar uma situação muito delicada de saúde da minha família, eu percebi que poderia trabalhar de qualquer lugar ou mesmo parar de trabalhar a qualquer momento. E eu tive medo no começo, assim como qualquer um teria. Mas uma certeza eu tenho. Teria sido muito pior se eu fosse escravo do meu trabalho. Se eu não tivesse dinheiro para pagar bons médicos, um bom plano de saúde, se eu não tivesse um carro para estar onde quer que eu gostaria de estar. E no fim do dia, a vida é sobre momentos memoráveis que conseguimos viver fora do trabalho. É lá que tudo acontece. Isso é liberdade. Eu me lembro constantemente das vezes em que duvidavam de mim, faziam chacota das minhas ações, me chamavam de blogueirinho, enquanto eu estava transformando a advocacia do meu pai em algo incrível. Mas eu sabia que se eu quisesse fazer dar certo, a responsabilidade seria só minha. E antes que você se confunda, eu não vou te oferecer a técnica milagrosa do tráfego pago para o meio jurídico ou uma mágica para que você arrume muitos clientes. A verdade é que hoje no nosso escritório nós nem precisamos de prospecção ativa ou tráfego pago ou técnicas similares para o serviço que a gente presta. A nossa agenda está cheia para os próximos meses, os clientes esperam pelo nosso atendimento e outros possíveis clientes muitas vezes são recusados, porque o ticket de honorários que eles têm a nos oferecer não chega no mínimo que a gente exige para trabalhar. E é isso que acontece quando você faz algo com excelência. Você tem o luxo de escolher os seus clientes. Sabia disso? Depois de aprender e aplicar e validar as estratégias de gestão que eu uso hoje e descobrir aquilo que funciona e aquilo que não funciona na minha área, eu pude comprar, realizar o que eu gostaria de fazer, como visitar a Disney, por exemplo, mais 6 vezes, tirar férias 4 vezes por ano, morar num lugar muito além daquele que eu imaginei, dirigir o carro dos meus sonhos, ou melhor, assistir ele se dirigindo sozinho, ir a restaurantes sem precisar olhar o preço do menu, prover a melhor vida possível para minha família. E o melhor de tudo isso, ajudar pessoas verdadeiras a realizar seus sonhos de vida. Tanto na minha equipe interna quanto no meu grupo de mentorados. É preciso fazer o extraordinário, romper a barreira do impossível e chegou a hora de você se tornar um maker. Muito antes de vender algo diretamente relacionado à minha imagem, eu atingi a minha liberdade financeira por meio da advocacia. Tudo o que eu fiz pode ser feito por qualquer advogado que tenha o próprio escritório e alguma disposição. E se você não quer ficar sentado apenas assistindo o sucesso dos outros, chegou a hora de construir o seu. Não importa se você está no interior do Acre ou no centro de São Paulo, ou mesmo viajando em Nova York. Chegou a sua hora de ser um maker. Seja um de nós ainda hoje.